Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. É a resposta que os Espíritos deram a Kardec. A 11ª. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. 12ª. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? De algumas? Sim, é a resposta. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. 13ª. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita as vossas ideias e sensações. Não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte. Deus, para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou, então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, esse é um dos atributos de Deus. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o livro dos Espíritos para nós, e agora vamos passar a palavra para nosso irmão Fernando, que ele, junto com o fabuloso livro, creio, de Miramês, Filosofia Espírita. Miramês estudou cada pergunta nesses livros, né? Não, meu irmão? Fica à vontade, Fernando. É isso aí, meu irmão Janô. Então, as respostas dos espíritos a Kardec
com relação os atributos da divindade foram equânimes, não há dúvida nenhuma, né? Por isso que já na primeira pergunta 10, eles respondem, não, falta-nos para isso sentido, para compreendermos a natureza íntima de Deus. E Miramês nos traz, com relação a essa questão, a seguinte reflexão da parte dele. Que quem desconhece as leis naturais que vigoram no mínimo movimento dos átomos, nos mundos que bailam nos espaços, não poderá conhecer essas mesmas leis que regulam a harmonia do seu próprio corpo ou dos corpos que servem ao espírito, para sempre se expressar onde se encontra. Procuremos, pela medição, entender quem nos governa e sejamos obedientes a essa força universal, que tudo se tornará sereno no nosso íntimo e ao nosso redor. E se queremos, afirma Miramês, se queremos principiar o estudo na natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza do coração, que indica as primeiras letras da sabedoria do conhecimento de si mesmo. Os caminhos são infinitos. Os caminhos são os mais diversos, nos informa Miramês. Como infinitos são os nossos destinos ante Todo-Poderoso que nos fez por amor. Então, para a gente entender essa natureza íntima de Deus, nós precisamos reestudar, nós precisamos vencer essas nossas pequenez, essas nossas dificuldades e crescer com o objetivo de entender cada átomo, cada porção do universo. Mas para isso, a gente precisa de tempo, a gente precisa de fazer realmente aquela viagem no nosso interior para darmos sequência, através dos longos caminhos, de diversos caminhos, conforme diz Emmanuel. Como a cada encarnação a gente traça um novo destino, mas pelo amor a Deus. Então, se quisermos desvendar essa intimidade de Deus, precisamos aliviar nossos corações. Precisamos purificar nossos corações. Como? A gente volta a repetir. Só vamos purificar os corações da humanidade geral quando nós entendermos Jesus realmente na sua excelente convocação para nós. Voltando a repetir, enxugando as leis mosaicas e ensinando que seria simples. Nós fazemos o esforço de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos fazendo? Claro que estamos. Claro que estamos. Nesse momento estamos reunidos aqui justamente por essa fala de Jesus. Amando ao próximo, amando a si mesmo e amando a Deus. Só galgando essas etapas que nós vamos conseguir dirimir essa diferença entre nós e Deus, né? E progresso relativo. Por quê? Porque nós temos que entender que nós não podemos mais ficar na horizontal. A gente tem que aspirar, temos que ascender de forma espiral, né? Dando a volta, subindo, igual a escada de Jacó, né? Mas tem que ter esforço, tem que ter nobreza, tem que ter vontade. Afinal, temos que saber que somos filhos de Deus, né? Na pergunta 11, também está muito claro para nós, simples demais, quando os Espíritos respondem: quando não tiver o Espírito obscurecido pela matéria. Olha só. Olha a lei do progresso. Olha o descobrir-se a si mesmo.
quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, assim ouverá e compreenderá. Então, nós já estamos nesse caminho da perfeição, porque cansados de ler, pelo menos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o fala do homem de bem, a gente tem que ter vergonha na cara. A gente tem que baixar a crista e realmente entrar naquela história e fazer a nossa transformação moral, claro, na medida e no tempo de cada um, mas com esforço. Pequenino não, mas o importante é se esforçar. Interessante a colocação de Kardec, me desculpe, eu repeti, a, a, a reflexão dele em cima dessa ânsia. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem a confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribuir. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, pronto. Essa é a ideia. À medida que se desenvolve no homem o senso moral. Então, a gente tem esse leque já de sensibilidade moral. O que é esse senso moral? É parar com essas bobagens que a gente vem cometendo durante essas encarnações todas, principalmente agora, e evitarmos de vez, na medida do possível, os sofrimentos voluntários. Como? Se desfazendo dos nossos vícios mentais. Como? Nos aproximando mais um do outro, amando mais um ao outro. Mas para a gente chegar nesse ritmo, nesse nível, nesse patamar, a gente tem que se amar a si mesmo, dar valor à nossa vez, ao nosso momento de transformação, essa oportunidade de estar no corpo físico, nesse momento tão importante para o nosso planeta Terra. Estamos vivenciando uma era magnífica de provas e expiações ardentes mesmo, contundentes, que fazem com que a gente pare, pense e olhe, veja o sinal e tenhamos cuidado para não ser pego pelo trem, não ser pego pelas tormentas, pelo caminhão. Temos que seguir essa noção, temos que desenvolver esse procedimento. Aí, Miramês, com relação a essa questão 11, ele diz, outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Olha a importância da colocação de Miramês. Nós nos descobrimos inferiores, mas nós temos certeza de que sairemos dessa inferioridade. Aí, quando Miramês fala em oração, a gente lembra de novo Jesus, vigilância e oração. E Miramês nos explica que essa oração, essa prece, em qualquer circunstância, em qualquer momento, ela vai desatar e desenvolve os fios dos nossos pensamentos, nos impulsionando os pensamentos em todas as direções, de acordo com os sentimentos que é gerado. Isto é, à medida que a gente vai vigiando, que a gente vai orando, naturalmente os pensamentos vão ficando mais fáceis, mais nítidos, mais claros, mais chegados à nossa moralidade que a gente está construindo. Né? Ou seja, desejar bem ao próximo. Ou seja, fazer o bem tanto quanto puder. Ou seja, o homem de bem é aquele que faz os mínimos esforços para melhorar. Né? Então é essa a ideia. Diz Miramês que nós somos mundos com imensuráveis qualidades a se desenvolverem. Olha só, cada corpo físico, é um mundo. É um mundo em que você tem que
desenvolver, tem que qualificar, tem que criar, tem que imaginar, dependendo, claro, do que quisermos fazer dele ou desse mundo. Se eu quero fazer de conta que não estou existindo, que é um passatempo, eu levo a vida brincando. Mas se eu levo a sério, dizendo, entendendo que eu estou para progredir, aí eu dou uma nova repaginada nesse meu mundo interior. Né? Então, o que vai depender, para isso, do nosso esforço, da nossa fé, naquilo que a gente projeta fazer, naquilo que é a, as realizações melhores. Em proveito de quê? Em proveito do bem próprio e do geral. O meu próprio primeiro e da coletividade. Sem sombra de dúvida. É por aí que a gente vai. E é uma medida difícil de tomar. É uma decisão muito difícil. Que nós estamos acostumados a deixar para lá, fazer de conta que amanhã vai dar certo, hoje eu deixo a vida me levar. A gente tá naquela fase da Gabriela ainda. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a gente tem que inverter esses valores. Descer do telhado e fazer um novo avanço, de forma uniforme, conscienciosa. Na questão número 12, os espíritos respondem a essa questão de Kardec com relação a compreender a natureza íntima de Deus, e ele diz que, de algumas, sim, algumas intimidades de Deus, podemos formar ideia. Mas nós vamos compreender melhor à medida que nos elevemos à matéria. Olha só a resposta simples dos Espíritos. À medida que a gente vai se desprendendo das amarras dessas ignorâncias nossas, a gente vai compreendendo algumas intimidades de Deus. E Miramês faz o seguinte, fala para nós o seguinte, com relação a esse desmembrar. Ele diz que a evolução espiritual nossa, ou seja, o nosso despertar, simboliza uma escada como a de Jacó, já comentamos ontem, antes, referindo ao texto bíblico. Fala Miramês também o seguinte, o homem comum desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento. Por quê? Porque nos faltam sentidos para perceber esse mistério, que somente a elevação moral ou espiritual pode conceber. Quais são os mistérios? O mistério da divindade. Quais são os mistérios da natureza? Quais são os mistérios do tempo, do vento, do mar? Então a gente tem que trabalhar esses quesitos e descobrindo uma forma de elucidar esses mistérios que existem, que nós sabemos que é a lei do progresso, é a lei do amor, é toda lei. Então, o Miramês termina assim. Para que isso aconteça, temos que purificar a nossa conduta. Temos que melhorar a nossa conduta. E temos que vivenciar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós estamos comentando aqui. Não pode ser de boca para fora. Né? Se estamos estudando o Livro dos Espíritos, perguntas incisivas, perguntas importantes e resposta muito esclarecedora, a gente não pode estar fazendo isso de brincadeira. Então, dentro dessa quantidade de informações, a gente se apega a um só, norteando nos ensinamentos de Jesus. Através daquele divino amigo, nós vamos entender toda a verdade, toda a importância da criação do homem, para o equilíbrio de cada universo, de cada mundo, e de uma forma coletiva. Na pergunta 13, Kardec foi muito firme, né? Sempre.
Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, respondem simplesmente os espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem. Aí Kardec vem dando aquela explicação, né? Com relação à eternidade de Deus, à imutabilidade de Deus, à imaterialidade, como ser único, como ser onipotente, como ser soberanamente justo e bom. E Miramês vem nos falar o seguinte, que ninguém, nenhum ser humano foge desses caminhos delineados pela grande vida. Esses caminhos são as nossas evoluções. Mas ele vai mais adiante. Na área da liberdade, da nossa liberdade, é muito pequena. A gente tem uma área muito pequena de entendimento para sabermos o que verdadeiramente precisamos. Mas tudo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele e vai para o seu seio fecundo celestial. Olha só a proposta de Miramês. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação. A harmonia é a mecânica do universo. É aquilo que a gente tem falado. Né? Se desejamos analisar a capacidade de Deus, basta olhar ao nosso redor. Basta ver o que está acontecendo à nossa volta. Basta ver a sequência do tempo. Já comentamos isso. O dia, o sol, a noite, o sol e a lua, o dia e o sol, o dia e a noite, o sol e a lua. Né? Essas coisas mínimas. O balançar da árvore, o uivar do vento, o marulhar das ondas do mar. Pô, o que é isso? Né? Então, diz Miramês que tudo é luz na sua feição divina. Todos os pontos que nós observamos, tudo que está ao nosso redor, que nos parece um mistério, é luz. É coisa divina. Mesmo o que pensamos ser treva. Então, olha só, quando Miramês fala em trevas, ele fala das nossas dificuldades. Quando a gente está enfrentando uma dificuldade, é a mesma coisa de sabermos que para todo problema há uma solução. Então, vai chegar um momento tumultuoso que nós estamos passando agora. Mas o amanhã será outro dia. Amanhã será um dia mais feliz. Depende de quem? Depende de nós. Vencer o medo, mantermos essa vontade, essa garra de continuarmos fazendo o nosso burilamento, a nossa mudança íntima, passo a passo. Então, termina Miramês falando assim: ó homens que caminhais conosco, se quereis viver felizes, deixai despertar as luzes que existem em vossos corações, na conjuntura das vossas forças. A gente abre um parênteses e lembra de novo Jesus falando para nós da nossa condição de espíritos co-criadores do universo. Nós somos luzes, nós somos deuses e podemos fazer muito mais do que ele fizer. E essa bate com essa fala de Miramês. Agradecendo a divindade e tomando as mãos do Cristo que ele vos libertará. E olha só a proposta de Miramês. Sejamos fortes na educação de nós mesmos. Olha só, que chamada de atenção. Então, nos adverte que precisamos deixar de se preocupar com a educação dos outros, em primeiro lugar. Precisamos primeiro nos reeducar, educando-nos, para depois, então, trabalharmos
esses momentos, ajudando na reeducação e na educação do outro. Então, volta a falar primeiramente, repetindo, sejamos fortes na educação de nós mesmos todos os dias, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria como se fossem a face do Criador, nos tornando digno de um novo amanhecer. Olha então a proposta. Persistência no trabalho. O trabalho, qual trabalho? Não é o trabalho da enxada, no braçal, não é construir um prédio, né? É o trabalho principalmente interior, o trabalho íntimo de cada um. Aí a gente volta à proposta daquela pergunta 918, ou 919, se não me engano. Conhece-te a ti mesmo. Né? No esforço do dever, que beijamos as flores da sabedoria como se fosse a face do Criador, nos tornando digno de um novo amanhecer. Qual é esse novo amanhecer? Naturalmente, pela ordem natural das coisas, é o amanhã. Mas o amanhã, quando o espírito despertar, quando nós deixarmos essa carne física e despertarmos no mundo melhor através das nossas ações conscientes, sem pieguismo, sem chororô, porque estaremos cientes de que fizemos algum esforço para melhorar. E isso é progressão todos os dias. Confiemos nisso. Tá bom? Essa é a nossa fala. Os atributos de Deus. Ele fala aqui que Deus é eterno, imutável, imaterial, único e todo-poderoso. Parece que essas características é atemporal, né? É o que a nossa razão conseguiu até agora entender um pouco de Deus, que ele tem que ter esses atributos para ele ser um ser criador. Agora tem esse outro atributo aqui que é interessante. E é esse que muitas vezes faz com que a gente, o ser humano, entre em conflito com a divindade. Porque é o atributo que ele é justo e bom. Né? Aí já é questão mais assim, do campo moral. Porque tem muita gente que está em conflito com Deus porque sofre, vê o sofrimento da humanidade e não entende esse processo, o porquê do sofrimento humano. E aí, Fernando, o que é que você pode nos ajudar nesse sentido aí? Por que é que a gente se revolta, né? Com Deus, o problema com Deus. a questão está toda aí nessa revolta. Nós achamos que Deus deve atender aos nossos pedidos, já que Ele é o onipotente, onipresente, Ele tem que atender. Então nós somos muito egoístas, por isso que nós sofremos. E por essas não respostas no tempo que a gente quer, no tempo que a gente exige, é que faz a gente ficar revoltado, ficar afastado de Deus. Né? E aí a gente tem que entender que, nesse segmento, Deus, para nós entendemos que Deus não pune ninguém. Né? É nós que vamos caminhando, progredindo, evoluindo, na verdade, por meio desse fantástico mecanismo da reencarnação. Só assim a gente vai vencendo as nossas provas, né? As nossas expiações, para compreendermos que precisamos prestar conta da nossa vida de acordo com as leis da vida eterna. Qual é uma das leis da vida eterna? É a evolução espiritual. Então a gente tem que passar por essa necessidade. Por isso a lei da reencarnação, como prioridade para a nossa evolução. Não fomos criados prontos, fomos criados simples e ignorantes. Agora, a gente sabe que se tivéssemos tomado o bom caminho, né, não tivéssemos sido expulsos do paraíso,
nós tivéssemos matado Caim, foi Caim que morreu ou Abel? Abel que matou Caim. Não foi? Caim matou Abel. Caim matou Abel. Muito bem. Caim matou Abel. Então, se nós não tivéssemos matado o Abel, cara, a gente não teria sido expulso do paraíso. A gente estaria numa boa. Mas a gente inventou. Aí pronto, danificou, criamos o mal. Pelo nosso egoísmo, pela nossa vingança, pela nossa vontade de ser o Senhor dos Anéis. E aí viemos rolando essas fantásticas reencarnações. Né? Por isso que é importante a gente entender um pouco daquela pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Né? Muito simples. Encarnação. Quantas vezes foram necessárias. Né? Mas, Fernando, se a gente também, dentro dessa visão que você falou de Caim e Abel, né? E antes de Adão e Eva, que a gente sabe que é alegórico, né? É uma lenda, é um mito que tem quem acredite, tudo bem, mas é um mito que Adão e Eva são civilizações, principalmente vindo de Capela. Sim. Então, são esses povos que vieram sendo relegado, degradado, como diz assim, degradado filho de Eva. Então, são esses povos ainda sem depuração, mas uma das asas, que foi a inteligência, eles estavam bem à frente, mas a outra asa, que chama-se moral, o senso moral que Kardec fala aqui, eles ainda não tinham. Aí a gente diz o seguinte, é mais ou menos a pergunta 11. Como é que o espírito não tivesse as experiências que todos nós temos? E isso vai ser de encarnação a encarnação, é um processo lento, né? A gente hoje na doutrina espírita está compreendendo a lei da reencarnação como justiça. Mas isso é independente de acreditar ou deixar de acreditar, o fato acontece. A lei tem que ser cumprida. Então, o que a gente precisa entender, que tem que acionar no ser humano, é aquela centelhazinha do senso moral. O que é que está certo? O que é que está errado? A gente diz assim hoje, né? A gente vê hoje a lei de justiça. Eu vi um exemplo no professor, que ele chega aqui, bota um aluno para fora e faz o que acontece. E aí ele está dando aula de direito de leis e pergunta, eu agi correto no seu colega? Os alunos, não. E por que vocês não tomaram a defesa dele? Então, o que está a doutrina espírita nos preparando para que a gente tenha essa coragem de também, além de evoluindo lentamente, que a gente sabe que o processo é lento, e a gente tomar o partido do outro. É a gente se reunir numa situação que a gente está vivenciando, é se reunir em prol de uma comunidade, em prol de todos. Então, se a gente se reúne para resolver só o meu problema ou o seu problema, não tem sentido. Aí a gente vem, esses atributos, como Alberto perguntou, eu também tenho uma análise diferente, Alberto. Porque esses atributos é coisa, como os Espíritos diz, coisa da linguagem nossa. É coisa que a gente dá uma qualidade, vou dar uma qualidade ao Alberto, uma qualidade a Fernando. É uma questão de eu dar essa qualidade. Porque a Deus, ele não há necessidade de você atribuir a Deus aquilo que ele já é. A gente imagina, porque realmente ele é justo, ele é bom, ele é único. Aí agora a gente se pergunta, porque a gente tem capacidade, que Kardec já vai lá na Revista Espírita de 1866, ele já vai dizendo o seguinte, que o processo é lento. Para a gente entender essa visão e essa vista de Deus é muito lento. Aí a gente pergunta a nós hoje, estudantes da doutrina espírita, né? Quer ver um exemplo interessante, que eu fico olhando e conversando com as pessoas, e tem gente que não gosta das minhas respostas quando eu digo.
alguém nosso, ente querido ou até amigo, desencarna. Está do lado de Deus, está com Deus. Eu disse, não afirme que não é verdade. Você pode querer ajudar numa palavra coisa, mas não está falando a verdade. Porque para estar com Deus, a gente precisa ter essas impurezas, essa depuração, e essa lentamente. E você não sabe como é a vida da pessoa, você não sabe como é o comportamento da pessoa. Então, a pessoa desencarna, mas ainda está encharcada de energias materiais. Então, ela está presa à Terra, ela não está com Deus. Então, a gente tem que conformar de outra forma, sem inventar de que o desencarnado já está com Deus, foi chamado para o céu, foi chamado para Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. Está interditado a ele, aí que vem a justiça, está interditado a esse espírito, está no céu ao lado de Deus, que ele chamou, não. Ele não está lá. Então, a gente precisa entender que esses fluidos que a gente ainda carrega, não é só materialmente o corpo físico, não, ele vai se decompor. Mas o que ele está falando aqui são esses fluidos materiais, esses fluidos de apego, esses fluidos de revolta porque morri. Né? Então, o espírito desencarnou? Não, ele morreu. São poucos que desencarnam, a diferença é essa. Então, esses laços que nos prendem ainda vai durar muito e muito tempo. A gente vê a literatura espírita está dizendo isso. Um dia, vai brilhar. Nossa alma vai alçar voo. Mas esse dia ainda não chegou com esse número de encarnações que a gente tem, com esse processo, porque o espírito que encarnou no planeta de prova e expiação, ele não está na bem-aventurança, não são todos. São os missionários, eu acredito, é o Chico Xavier, o Kardec, e muitos outros. Então, a gente precisa ver que o nosso vocabulário é muito limitado para as nossas necessidades e o nosso círculo de ideias. Então, é por isso que a gente está estudando o Livro dos Espíritos, para que a gente amplie os nossos pensamentos, né, a respeito disso, para que um dia a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender esse livro maravilhoso e, ao mesmo tempo, deslumbra a gente e é difícil. É por isso que tem que forçar a nossa inteligência, questionar muito, que nem eu, nem Fernando, estamos aqui na condição de ser o dono da verdade. Nós estamos aqui expondo nossos pontos de vista dentro da visão para tentar compreender, que não é fácil. Aí a gente pergunta, né? Recentemente, estudando essa lição, me perguntaram se Moisés viu Deus. E aproveitando que foi essa lição de hoje, eu disse não. E a pessoa é testemunho de Jeová, né? Que faz parte adventista do sétimo dia. São familiares meus, e por sinal, você vê que é uma agonia, viu? Jesus disse que ia deixar a espada por isso. Porque quando eles sentam, eles são os donos da razão. E a gente tem que, às vezes, ficar quieto no sentido. Aí ele diz, mas Moisés viu Deus? Eu disse não. Ele diz, Moisés não viu Deus. Porque os Espíritos estão dizendo aqui, não é todos os encarnados que teve a capacidade de ver Deus. Moisés viu um Espírito de luz, um Espírito, como até o Jesus, como o próprio Paulo. Paulo viu a silhueta de Jesus, que ficou cego com a imagem. Imagine ver Deus. Se Paulo não conseguiu enxergar Jesus, imagine enxergar Deus. A que dimensão é essa, né? De energia. Por quê? Porque ficaríamos deslumbrados. Quando a gente vê um espírito de luz, a aura de Chico Xavier encarnada, que era para não sei quantos quarteirões ali, que quem estivesse naquele quarteirão seria envolvido, imagine ver o resplandecer de Deus e de Jesus. Então, a gente precisa entender isso, né? Essa capacidade é lento, nós vamos desencarnar, vamos morrer, vamos estudar lá, vamos compreender para deixar as nossas revoltas. Agora, eu concordo, outro item que Alberto falou, do meu ponto de vista, segundo o budismo, principalmente, que a gente tem que associar muitas e selecionar, como diz Paulo, ler tudo e reter o que nos interessa. Kardec manda fazer isso também. Então, a gente vê o seguinte,
E Joana de Ângelo, naquele livro Plenitude, ela diz que o sofrimento é uma opção nossa. Porque ninguém veio aqui para o Espiritismo para sofrer. Nem o que foi ontem. Eu, certa vez, disse ao Espírito, quando ele veio me cobrar na reunião mediúnica, que, olha, meu irmão, o que você sabe de mim foi de ontem. Me siga a partir de agora. Se eu daqui de agora estiver dando errado, que eu sei que ainda estou errando, você me cobre, mas ontem não, ontem eu era ignorante tanto quanto você. Então me siga, porque eu estou estudando a doutrina espírita. Se te interessar, você vai também aprender e, quem sabe, vai desenvolver melhor do que eu e vai me ajudar. Então, é esse o propósito da doutrina espírita. Ficar preso ao ontem, agora nós vamos sofrer por quê? Aí ela diz, porque nós temos apego. Se eu tenho apego ao meu corpo, não quero morrer, quando eu chegar para o lado de lá, eu vou ter que morrer, porque os órgãos, o princípio vital vai esgotar um dia. Queira Genô, queira qualquer um, não quiser morrer, mas vai morrer. Então, vamos nos preparar para morrer, porque é isso que a doutrina espírita está dizendo, porque quem vai morrer é o corpo físico, não é a essência. Então, a essência é limitada, o corpo físico é limitado, a essência não. Então, é isso que a gente precisa descrever, essas maravilhas para as outras pessoas, que é o livro dos Espíritos. E esse livro que eu gosto também, Fernando, eu não sabia, quando você vê esse livro de Filosofia Espírita de Miramês, que é uma capacidade desse espírito de estudar pergunta por pergunta. Quando ele estudou as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, ele compilou o quê? Uma obra com 20 volumes. São 20 volumes de filosofia espírita. É de a pergunta 1 à pergunta 1019. Esclarecendo dentro do seu ponto de vista de espírito, nos ajudando, às vezes, o que o espírito dissera a Kardec. E às vezes a gente fica sem compreender, mas Miramês, didaticamente, colocou para a gente, de uma forma brilhante, esse trabalho que eu também acompanho muito. Essa é a minha fala, gente. E participem também, por favor. Muito obrigado. E é como Emmanuel nos fala sobre as reencarnações, né? Unicamente a reencarnação esclarece a questão do ser, do destino e do sofrimento. Em muitas ocasiões, nos falou isso Jesus, também, conforme fala Emmanuel. A gente tem que se preparar, porque não é a primeira, nem será a última. Né? E uma interessante, lá no livro No Mundo Maior, me parece Calderaro, conversando com André Luiz, no capítulo 6 ou 8, ele falou que ali, mesmo eles, têm que ter muito cuidado, porque eles também podem errar, podem cometer faltas. Imagina quando a gente está encarnado. Muitas faltas cometemos. Então, o burilamento é sequencial, é proposta individual que cada ser humano tem que se dar conta de si, né? Dentro do seu tempo certo. Então, é essa a ideia. Né? Estaremos sempre aprendendo. Agenor, você pontuou uma coisa interessante quando você falou que a história de Caim e Abel é figurativa, né? Agora, interessante, a gente contextualizando, pergunta por que Moisés escolheu o assassinato, né, como o primeiro crime a ser condenado por Deus. Poderia até ter tido outro tipo de pecado, né? Mas parecia que era comum as pessoas tirarem a vida do outro naquele período por qualquer coisa, né? E isso talvez seja para a gente fazer uma reflexão, por que é que Moisés colocou o assassinato e logo de um irmão para com o outro, para simbolizar que todos nós temos o direito de viver e deixar o outro viver também. É uma questão para a gente aprofundar esse pensamento e fazer uma reflexão por que esse tipo de crime ele foi logo assim de frente colocado como uma coisa condenada por Deus, né?
que todos têm direito a viver, a gente tem que respeitar a vida do outro em todos os sentidos, para não matar, porque às vezes a gente até mata o ser que está ao nosso lado, impedindo ele de viver, escravizando, né? Martirizando, oprimindo, escravizando, e é quase que uma morte psicológica, né? Então, é para a gente refletir por quê. Moisés foi inspirado pela espiritualidade, eu né? analiso, Interessante. eu analiso, viu, Alberto? Eu analiso dessa forma. Porque a partir do momento que Moisés recebeu a tábua da salvação, os 10 mandamentos, e esse povo ficou subjugado a ele, né, que ele, dentro de um líder, ficou subjugado a ele por 40 anos no deserto, e ele recebeu, acho que se é o 5º mandamento, não matar, né? E ele também exterminou mais de 3.000 pessoas. Então, é aquele processo de Caim e Abel, segundo alguns historiadores, ilustra aquilo como uma forma, que é o primeiro sentimento do ser humano, o irmão com o outro, o irmão no sentido figurado, que todos nós somos irmãos. A inveja, o ciúme. Entendeu? Porque a gente vai fazer a história. Caim e Abel só tem 2 filhos homens. Um mata o outro, depois ele faz uma família, a gente vê que é distorcido. Né? Coisas da Bíblia ali que são fatos distorcidos. É que a gente precisa, é simbólico. É a coisa de estudar simbologia para você entender o porquê daquilo, e aquilo não vem do planeta Terra. Vem, esses espíritos degradados, eles vêm do sistema Capela. Então a gente precisa entender o que é o sistema Capela para saber o que está acontecendo, esses homicídios. Então esse homicídio, se eu matar é pecado, eles matavam gente no holocausto e fazia em nome de Deus, porque para frear um povo rude, ignorante, que só sabia a lei do mais forte. Acredito eu, dentro da minha opinião, de algumas coisas é desse sentido. Porque um Deus que está no Velho Testamento e um Deus que Jesus trouxe é totalmente diferente. É por isso que ele coloca aqui no Livro dos Espíritos, que é a nossa linguagem, nosso entendimento, viu? Que a gente percebe Deus daquela forma. Ora, se Deus vai tomar partido por uma tribo e em detrimento da outra e ele acaba com a outra, a gente sabe que esse não é o Deus que a gente está estudando. Esse Deus realmente, eu não quero conta com ele. O Deus lá que Moisés apresentou lá para os judeus é muito carnificina, muito cruel. Então não é esse Deus. Agora, nós vamos respeitar o que Moisés trouxe, é a legislação. Uma legislação mundial, viu, universal, que vem trazer para a gente a forma como deveremos nos comportar perante uns aos outros. E aí os Espíritos, depois do Consolador Prometido, está trazendo inúmeras lições para que a gente entenda qual é o sentido da vida. A vida é muito mais do que a gente gozar materialmente, né? Estar fisicamente, agora fazendo o quê? O que foi que você fez da sua vida? Então é isso que a gente precisa hoje repensar. Quando a gente não fazia isso antes, porque a gente não tinha a ideia que nós temos hoje. Então, antes o princípio era o quê? Era aquela turvo, era o processo que a gente tinha, né? O obstáculo que tinha na nossa vida, esse envoltório nosso perispiritual ainda era muito denso, e como ainda é hoje. Então, o que a gente está precisando é justamente isso. Amaciar isso que eu estou colocando, viu? Esse nosso perispírito, para que a gente tenha uma percepção aguda. Porque esse sentido que a gente tem é muito pouco. Então, o que Jesus está dizendo, e os Espíritos disse aí, é que esse senso moral é justamente para isso. Perceber pelo pensamento, gente. É a nova era que vai entrar agora, é a intuição. Quando a gente analisa a intuição, tem um exercício da intuição, porque a gente vai perceber pelo pensamento. Não precisamos, a essência divina só pode ser percebida com esse brilho. E ter a certeza, ter a fé, ter a confiança, e essa plenitude é o quê? É depurar essas nossas faculdades.
Então, hoje já se fala de sexto sentido, é o sexto olho que a gente precisa atingir no mais alto grau. Mas, para isso, precisamos de um processo de desmaterialização, precisamos ter confiança, precisamos largar tudo, se for preciso. E a gente não está pronto para isso. Exemplo é do moço rico. Largue tudo e me siga. A pessoa, se Jesus chama um da gente agora para seguir ele, ó, Senhor, deixa eu cuidar dos meus afazeres aqui, depois, será que a gente vai? Isso é uma coisa íntima. Cada um pergunte a sua consciência. Será que a gente se afasta, largar pai, largar mãe, largar mulher, largar todo mundo para seguir Jesus? Aí é que está o X da questão, né? Se a gente está pronto para isso, mesmo com todos os estudos que a gente está tendo, 30, 40 anos da doutrina espírita, será que nós estamos prontos realmente para servir Jesus? Aí fica aí para a gente perceber como é que está o nosso grau de imperfeição ainda. Porque o grau de imperfeição nosso é esse véu que oculta até a gente perceber Deus, né? A gente percebe Deus, mas quando a gente vê Deus, aí agora? Aí agora a gente está vendo o efeito da Covid. Mas a gente não vê o fluido da energia que é o vírus da Covid. Não vemos. Por quê? Porque não temos essa percepção. Mas Hermínio de Miranda, o nome dele, Filomeno de Miranda, está trazendo para a gente aí o limiar desse processo, dissipando para que a gente desembarace a nossa visão. Hoje a vida espiritual tem que estar desembaraçada da material. Então, a gente está pronto para deixar uma e outra? Uma eu estou sabendo aqui agora. É a mesma coisa quando a gente diz, perdi fulano. Você perdeu quem? O que é que fulano é? Não é seu. O Evangelho de Jesus, hoje eu estava fazendo minha leitura do Evangelho, Jesus diz assim, deixe os mortos enterrarem os mortos. Isso é uma confusão terrível. Quem é que entende esse processo hoje? Eu vou enterrar meu pai. Não, deixa o morto que enterre seu pai, me siga. Então, é muito forte, viu? A gente entender a proposta de Jesus, precisamos mesmo, como diz os Espíritos, depurar. E a depuração, ela é lentamente e em diversas encarnações. Porque quando a gente desencarnar, morrer e for para o mundo espiritual, tiver interesse em estudar, a gente vai passar um tempinho estudando, para quando a gente voltar, é como se fosse esse tunelzinho que a gente está armazenado, ainda está sujo das natas de leite, que é como Jesus disse a marca, né? Quando você fabrica o leite, o queijo, o que é que você pode? O vasilhame tem que estar o quê? Para que o leite não se perca. Então você vê como Jesus tratava de um aspecto, dando um exemplo material. Quando você botar o leite numa vasilha suja, ele corta. Ele vai deteriorar o leite, né? Então, Jesus disse a Marta dessa função. Então, a gente precisa ter esse envoltório corporal mais rarefeito, porque a gente vai fazer essa junção da energia material com a energia perispiritual, fundi-lo. E isso, tirando essas impurezas, lavando esse vaso, essa lavagem de vaso é reencarnações. Esse envoltório corporal até ele esteja depurado através das reencarnações. E isso é que os espíritos estão nos colocando. Então, no entanto, a gente não pode perder hoje oportunidade. Oportunidade porque o processo de transição, o pessoal está, como é que vamos ficar no planeta? Aí a gente pergunta assim, quem é que vai ficar no planeta de provas e expiações? Serão os espíritas, os católicos, os adventistas, os evangélicos? Quem será que vai ficar? Aí Jesus diz a resposta, aquele que usar de misericórdia. Aquele que for misericordioso, for brandos e pacíficos, é que vão herdar a terra. Então, não sei se eu lhe ajudei, meu irmão. Eu quero comentar o seguinte, a vida de Caim e Abel, eu li e vi muita gente dar assim depoimento, foi porque o Deus não aceitou a oferenda de um e aceitou a de outro. O outro com inveja do irmão, porque o Deus aceitou a oferenda dele, matou o irmão, entendeu? Mas isso aí ainda fica das nossas cabeças, né? O Deus é um ser todo poderoso.
como é que ele deixa um irmão matar o outro, né? Não fez aquela família se integrar na própria união de família, né? Aí fica complicado você ter determinadas coisas da Bíblia que você lê e às vezes você não entende. É muito complicado, né? Fidelis, hoje a gente não vê na família acontecer esse mesmo fato de há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Vê o que você mais está Então, vendo aí, lá no mas não é interior Deus, mesmo. mas não é Deus que tem a culpa, não. Não, eu sei disso, mas o Deus é todo poderoso, né? É, Você vê, ele coloca o ser humano na terra, ele já vem sim. com pecado. Aí o próprio Deus deixa a população, ele fala cresceis e multiplicais. A população multiplica e às vezes não dá conta daquela população toda, tanto na educação como no trabalho. Aí o que vai gerando é o quê? Muitos traficantes, muitos criminosos, assassinatos. Aí vocês chegam à conclusão que diz assim, que Deus é esse? É o Deus, assim, é um Deus que quer ver as pessoas passar pela assim, provar dos seus pecados, e às vezes você não entende, né? Mas eu acredito que é do próprio homem, é próprio do pecado que o homem vem, que cria isso tudo aí. É pecado, olha. Eu vou Eu digo assim responder rapidamente aqui, isso com uma Jacira. pergunta. Jacira, rapidamente aqui para falar. Olha, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 10 filhos. E todos os 10 filhos eu dou a mesma criação. Né? Mesmo, o mesmo senso moral, mesma responsabilidade. Vamos dizer que os dois se extraviaram aí e se enveredaram por droga, com traficante, com crime. E aí? Qual é a minha responsabilidade perante a isso? Eu vou sofrer por extensão, porque não foi isso que eu ensinei a eles. Então, como ele tem a tendência, ele tem as suas inclinações, que eu já deveria ter percebido antes para corrigir. Se eu não corrigir, tenho culpa. Agora, se eu corrigir, não tenho culpa nenhuma, porque nós, espíritos, temos livre-arbítrio. É a mesma coisa que você está dando exemplo. Deus colocou a gente simples e ignorante. E a gente foi aprendendo gradativamente através da vivência, errando. Porque se a gente não errasse, a gente diz, essa semana minha esposa disse assim, poxa, se eu voltasse atrás, e eu não fazia isso que eu estou fazendo hoje. Eu digo, se você está arrependido do que está fazendo, você voltar atrás não ia adiantar de nada. Porque tudo que você está fazendo hoje, você está fazendo uma ideia de fazer um parâmetro do que é certo, do que é errado, e a partir de agora não repetir mais aquilo. Mas se você voltar no tempo, não tem sentido nenhum que você já aprendeu, não é retroagir. Então vamos partir de agora. O que é que eu fiz certo? Vou dar continuidade. O que é que eu fiz errado? Eu vou fazer a correção. É isso que a doutrina espírita está nos chamando. Não impondo, mas cada um vai se direcionar no momento que descortinar as lições, né? Então é isso que ele tem que fazer. Sim, Jacira, fica à vontade. Não, tá certo sua opinião, é isso mesmo. Eu acredito que não tem nada a ver com isso, não. Não, eu acredito que seja o ser humano mesmo, entendeu? Eu acho que você tem uma família, você tem uma família, sempre tem que ter uma ovelha negra, né? Às vezes sai todo mundo certinho, mas sempre tem aquele que nasceu todo atravessado, né? É aquele que a gente chama de o problema. Problema da família. Então, mas é que ele gosta daquilo. Ele gostar daquilo, a gente tem que respeitar e corrigir. Gente, escuta, deixa eu falar uma coisa. Ontem eu fui ao médico e aconteceu uma coisa muito interessante sobre os filhos que você falou. Aí chamou uma senhora, né? Nisso a menina tinha uns 5, 6 anos, ela pôs o pé no sofá. A mãe voltou, falou assim, filha, você não sabe que não pode pôr o pé no sofá, que nós estamos numa pandemia? Aí a menina balançou a cabeça. Ela falou, filha, quero que você olhe para mim e fala com a boca. Você entendeu que não pode pôr os pés no sofá? A menina falou, entendi, mãe. Tirou o pé do sofá, a mãe entrou na consulta, ela ficou lá com a outra pessoa.
entendeu? Mas às vezes os filhos são assim, a gente ensina, aí depois eles têm livre-arbítrio, né? Eles, Claro. as escolhas dele, mas é assim, eu achei, nossa, eu nunca vi assim, tanta, assim, sabe? E falar, olha para mim e explicou por que é que ela não podia pôr o pé no sofá. Eu achei fora de séries, entendeu? Então essas coisas do dia a dia a gente vai tirando pra gente também com os filhos, né? Com os netos e com os bisnetos também. Então, Senhor, neste momento, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estudar os seus ensinamentos, todos baseados na lei divina, que Deus nos deixou um elenco, um rol de leis para que seguirmos. Sabemos, Senhor, como foi discutido, que é muito difícil aplicarmos essas leis, muito difícil nos introduzirmos nessas leis, no sentido de praticarmos, porque todos nós somos fracos no entendimento, fracos na ação, e estamos numa humanidade que reside em um planeta de provas e expiações. Então, somos ainda bastante rudimentares, somos de pouca compreensão. Observe, Senhor, o que foi tratado em relação ao período de Moisés, totalmente sanguinário, ao período de Jesus, que é o amor. Então, com base nesse amor, Senhor, agradecemos mais uma vez e pedimos sua benevolência para nos permitir estar aqui na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, fica nosso agradecimento, a oportunidade que tivemos do avanço, do crescimento, e mais uma vez, o Senhor nos perdoe pelos nossos erros. Que assim seja. Graças a Deus.